E aí galera, tudo bem? Esse é um vídeo especial porque semana passada esse canalzinho aqui completou um ano de existência. Eu vou falar um pouco do que eu cheguei a comentar aqui e o que eu quis trazer e não deu para trazer e o que eu pretendo trazer ainda esse próximo ano, né? Esse próximo ciclo que tá vindo aí. Então, vamos lá? Bom, o meu primeiro vídeo é um dos vídeos mais vistos, né? Como é um dos mais antigos, né? E é sobre Disney, né? Foi um vídeo rápido que eu fiz. Acho que eu levei, tipo, 2 semanas para escrever esse roteiro. E, nossa, demorou para gravar, eu demorei para editar. Não sabia editar, primeira vez usando CapCut. A gente fica nervoso e tal. Mas deu certo, saiu. No começo deu pouca visualização e depois... Assim, tem dois tipos de vídeo, né? Os vídeos que são para fazer repercutir com certa facilidade já no começo, e os vídeos de cauda longa, né, que é esses vídeos que são atemporais, e foi nesse caso que eu foquei, e a maioria dos vídeos que eu posto é desses vídeos, né, é um vídeo sobre conteúdo que vai agregar alguma coisa para você, algum conhecimento, e basicamente eu pesquiso tudo o que eu gosto e que eu queria saber. Eu ganho de aprender isso e acabo trazendo aqui para vocês, né? E esse que é o ponto, eu acho que é muito interessante descobrir coisas novas, como que surgiram as coisas, e nesse caso eu trago bastante aqui assuntos de animação, né? Mas eu quis começar porque eu tinha que começar, eu tinha que aprender a falar com a câmera, né? Então eu comecei falando de algo que eu queria saber, que era de animação antiga, porque sempre gostei bastante de animação. E eu lembro de ter ouvido uma vez alguém conversando, assim, a gente falando que esses desenhos que a gente vê são lá dos anos 30, anos 40. Aí eu falei assim, não pode ser. E no fim das contas, realmente era. Foi legal saber isso do Disney, um cara que foi importante para a indústria, né? Mas tem muitos closes errados aí do Disney, né? Do Walt. Então eu falei dele nesse primeiro vídeo, falo um pouco dele com o decorrer dos outros vídeos, mas eu quero distanciar disso e quanto menos eu falar do Disney, pra mim melhor, porque é um cara que controverso até, né? É um cara que foi bem, teve pontos interessantes aí, trouxe bastante inovação em alguns pontos, mas falhou em muitos outros, né? Era uma pessoa que era muito complicada com os artistas da época, né? A galera passou ali por uma fase complicada, teve greve e tal, e na volta dessa greve não foi muito legal pros trabalhadores, né? Então eu quis parar por aí na questão do Walt Disney, né? Eu ainda tô fazendo algumas histórias de como surgiu os clássicos da Disney e tal, e ainda bem que a partir de certo ponto aí ele já nem mexe mais com isso, né? Acho que ele só aproveita aí da fortuna dele e não volta mais pra parte de animação aí, né? E depois de um tempo ele morre e tal. Vamos pro próximo item. Uma coisa que eu queria trazer também, e já foi meu segundo vídeo, que é um dos vídeos mais vistos até hoje, ele é um pouco maior do que o primeiro tem uns 6 minutos ali, que é coisa bem rápida, mas eu quis falar dos estúdios que tinha na época, né? Isso foi bem interessante, conhecer quem fazia, os estúdios que tinham, porque cada um fazia uma coisa, tinha muita vida ali. Então tinha os Flasher, tinha o Disney, tinha a Warner. Warner é um caso à parte. Depois eu cheguei a fazer vídeo sobre a Warner. Warner, incrível como surgiu a Warner Animação ali, quão importante eles foram para a arte da animação. Criaram muita coisa e eram jovens ali, queriam se divertir. E no fim eles conseguiram e criaram todo o universo junto. Também foi algo bem conturbado ali, porque era anos 30, anos 40, então teve o pós-crise ali, crise do crash de 29, não dava nada bem para o país no geral, né, pro mundo no geral, mas para os Estados Unidos principalmente, né? Então, e logo depois teve a guerra, então os desenhos que a gente vê vieram tudo dessa época ali, né? Os personagens mais famosos que a gente conhece, o Mickey, Pernalonga, Pica-Pau, então muitos personagens foram criados naquele momento. Eu cheguei a falar um pouco de quadrinhos e principalmente de Marvel, né? Que eu tinha acabado de ler A História Secreta da Marvel, Marvel A História Secreta, não lembro o nome do livro, mas é um livro muito bom, que inclusive você não encontra mais para comprar, porque papel aqui no Brasil é complicado, né?
tem 1 milhão de coisas para publicar e é uma empresa só que faz o papel. Esse seria até assunto para um outro vídeo. Falei um pouco sobre estúdios orientais. Eu tentei sair um pouco do óbvio, assim, eu fui falar de Estúdio Ghibli, mas antes do Estúdio Ghibli ser montado, né? Como que a galera chegou ali, os 3 sócios ali, né? E foi bem interessante esse vídeo, até hoje é muito visto. E ali foi um ponto de virada para mim também, porque eu melhorei minhas thumbnails, né? Eu tinha uma thumb bem simplesinha ali que eu fiz no Canva gratuito, com as imagens de uma qualidade bem duvidosa, e eu alterei as imagens, coloquei imagens melhores e dividi melhor as letras e tudo mais, e o vídeo que estava parado começou a ter muita visualização. Então eu gosto muito porque o YouTube, se você mexe nas coisas, se você tenta melhorar, ele tá de olho em você, então ele imprime mais, mostra para mais gente, isso foi bem interessante. Eu cheguei a fazer algumas reviews que eu até não achei tão ruim, eu ainda tô aprendendo, tô estudando bastante sobre como escrever melhor, como mostrar melhor as coisas que eu admiro nos filmes, os pontos positivos e negativos. Até pedi ajuda para um amigo que faz bastante review, vê bastante filme, e eu tô ansiosíssimo para saber o que ele vai passar para mim, porque eu sei que vou aprender bastante coisa ali com ele, do como ele enxerga as obras e como as obras mexem com ele. E é exatamente isso que eu quero trazer aqui, né? O que eu senti vendo aquilo, né? Cheguei a fazer alguns desenhos, se você procurar aí no canal tem alguns desenhos, mas foi legal de fazer, só que eu não sou um desenhista profissional, né? Então eu trouxe algumas dicas, o pessoal curtiu bastante, teve bastante visualização, mas ficou naquela primeira semana, e pro jogo aqui do YouTube não compensa, né? Acaba não compensando. Então eu parei de desenhar, em algum momento eu quero voltar. Mais pro final eu falei sobre a Laverne Harding, e isso me motivou bastante a procurar sobre mulheres na indústria da animação, porque a história dela é incrível e ela teve que fazer várias mudanças na vida dela para ela conseguir entrar nesse mercado, né? Isso foi um relato bem breve de tudo que eu trouxe aqui pro canal. Tem muita coisa, eu recomendo bastante que você procure aqui. Se você gosta de animação, eu tenho uma playlist aqui só de história de animação. Você pode ver a minha melhora ali, eu começando a tentar contar as minhas histórias, esses relatos de tudo isso que aconteceu, né? Então melhore minha pesquisa, melhore minha apresentação, e você acaba aprendendo mais sobre a indústria da animação, né? Eu gosto bastante de animação, e então falando sobre as coisas que eu queria trazer e que eu ainda não consegui, falar um pouco mais sobre quadrinhos, né? Sobre Marvel, principalmente, porque eu li esse livro que é incrível. Queria falar mais sobre jogos também, mas eu acho que eu não sei se cabe nesse canal, porque o YouTube ele gosta bastante que você fale de um tema e fique naquele tema, porque no fim das contas tem razão, né? Você vai melhorando a falar sobre aquele tema. Se você varia muito, assim, pega um público muito grande e você acaba não falando com todo mundo. Então, provavelmente eu fale um pouco sobre jogos, se não aqui, num canal próprio. Comenta aqui embaixo se você gosta de jogos e o que você acha de trazer jogos aqui pro canal. Inclusive dá até pra falar um pouco de história da animação, no caso dos jogos que foram adaptações de desenho, né? Tem o jogo do Pernalonga, tem o jogo do Corrida Maluca, que é muito legal, mas tem diversos jogos da Disney, Tarzan, que é da minha época. O PlayStation 1 foi meu primeiro videogame, né? Então eu joguei bastante o Tarzan no começo, e Crash, mas enfim, histórias para contar sobre tudo, tem muita coisa, então dá para fazer uma dinâmica interessante também, mas eu não sei se eu vou trazer para esse canal ou fazer um canal próprio para isso, mas vai ser no mesmo estilinho, assim, ó, a gente falar um pouco sobre os artistas envolvidos e não só sobre a obra, né? Alguém que eu queria muito falar aqui no canal, porque é alguém que eu gosto bastante, é o Alan Moore, né? Ele é uma pessoa muito influente para mim.
é o maior escritor de quadrinhos de todos os tempos, né? Eu gosto bastante de Prometeia dele, é absurdo Prometeia. Mas eu também gosto do Miracleman. Tem muita coisa, Liga Extraordinária, Watchmen. O cara é bizarro quantas obras ele trabalhou, né? Hoje ele nem trabalha mais com quadrinhos. Já encheu o saco pra ele, porque ele falou que já deu o que tinha que dar ali pra ele, né? E ele foi passado muito pra trás. Quero falar sobre isso também. Porque, nossa, o Alan Moore foi muitas vezes ele foi enganado. Queria fazer mais reacts também, né? React é um modelo que o pessoal acompanha bastante aqui, eu assisto bastante. E é algo que a plataforma ajuda bem, mostra bastante, né? Mas eu não sei se eu tenho o equipamento certo para fazer, né? Eu só tenho esse microfoninho aqui e uso o celular para gravar o vídeo. Não sei como que eu faria isso, mas eu vou tentar me planejar para tentar gravar algo nesse modelo, assim. Se você me acompanha lá no Instagram, eu imprimo bastante coisa no 3D. Eu tenho a impressora aqui e eu quero trabalhar mais com projetos. Então, projetar mais coisas do que pegar as coisas na internet e imprimir. Mas eu queria planejar, porque eu tenho um know-how sobre modelagem 3D, né? Então eu acredito que eu consiga fazer algumas coisinhas ali. Quero trazer mais reviews aqui, como eu falei, eu tô aprendendo a fazer isso, né? E vou trazer mais coisa pra cá de experiências que eu tive com essas obras que eu gosto tanto, né? Nossa, eu queria muito falar sobre o Hirohiko Araki, o autor de Jojo, porque Jojo também é muito influente na minha vida. Eu só comecei a fazer arte, só comecei a desenhar por causa do Araki. O cara é incrível, o cara tá aí até hoje escrevendo. O Jojo tem, sei lá, mais de 30 anos. E você consegue ver a melhora dele de parte a parte do mangá. O cara é incrível. E eu não falei dele até agora, então preciso colocar ele na minha fila aí de coisas para falar. E por último, é algo que eu gosto bastante, que eu já escrevi. Tem alguns contos que eu já escrevi, mas eu queria escrever mais contos, principalmente de ficção científica, né? Eu gosto bastante de ficção científica. É algo que um dia eu quero tentar fazer, escrever mais e tentar trazer isso pro audiovisual também. Eu ainda não sei como adaptar isso daí. O que eu vou fazer é continuar escrevendo, tentar em algum momento modelar isso daí e trazer aqui pro canal. E é isso, esses foi um resumo do que eu fiz e do que eu quero um dia trazer aqui pro canal ainda. Entenda isso como aqueles episódios de anime de meio de temporada ali, que é um resuminho. Aqueles episódio 13 e meio de Evangelion, tem alguma coisa assim. Evangelion, eu nem cheguei a falar ainda de Evangelion, é algo que eu queria bastante. Falar sobre a bolha econômica no Japão, nos anos 80. Então, eu preciso estudar mais sobre todos esses assuntos. É algo muito interessante de se saber e reflete tudo no que a gente vê hoje, né? Nos filmes, nos animes que a gente vê hoje, a cultura que a gente tem hoje. E é isso, era pra ser um vídeo rápido, eu nem sei quantos minutos já deram, mas se você gosta de animação, gosta de quadrinhos, se inscreve aqui no canal. Se você tá aqui até agora, parabéns, porque você gosta mesmo do meu conteúdo. Deixa seu comentário aí, o que você tá achando, deixa sua curtida e assuntos que você acha legal de eu trazer pra cá. Se inscreve aí e até o próximo vídeo.